bem-vindos, protagonistas de impacto, temporada 2025. Quero dar as boas-vindas. Antes de mais nada, agradecer a parceria do ONONO, que é o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF, também o time da Pares e todos os parceiros e todo o ecossistema que está fazendo dar vida ao protagonista de impacto. Cada um que veio aqui, cada um que está de alguma forma colaborando, conectando, de alguma forma escrevendo para a gente também, trazendo a construção conjunta, o que cada um desses episódios traz aqui. Hoje eu estou tendo o prazer de estar entrevistando a Marina Peixoto está aqui comigo. Marina, estive com ela há alguns anos, a partir da comunidade da Liga de Intraempreendedores, e vi a partir inclusive a partir do fellowship, né, você vivendo todo o processo de construção, né, do Mover, e assim como a gente tem trabalhado aqui, trazer histórias de vida também, pessoas que representem personas também, pessoas que e a Marina tem uma história, de vida e de construção toda a caminhada dela profissional, muito interessante, de alguém que teve muita coragem, resiliência, sabedoria para fazer saltos e construir, né, legado. Então fiz muita questão de trazer a Marina para cá, para que a gente possa conversar, e a gente tem trabalhado nesses últimos meses muito próximas, para a gente poder construir também, né, novos capítulos. Seja super bem-vinda, Marina. Obrigada, Alda. É um prazer enorme estar aqui. Vamos lá. E eu conheço a história da Marina e tenho certeza que vocês também vão entender o porquê que ela está aqui. Queria que você se apresentasse. Além do Mover, como eu coloquei, não tive o prazer de cruzar com a Marina no meu tempo de Coca-Cola, mas ela tem uma ampla história aí, como executiva, e queria que você contasse, você se apresentasse, Marina. Tá joia. Bom, vou me apresentar de uma maneira talvez não linear, porque a minha vida é não linear, é feita de saltos, de pontes, né. Eu brinco que meu pai trabalhava em indústria têxtil, fui muito em tecelagem quando era criança e via os fios se cruzando, fazendo a trama, né, e tecendo. Então, assim, como é que a história não é um único fato, não é uma única linha, um único fio, mas como é que outros vários fios se cruzam para que dê Adorei. resistência do tecido que hoje me forma, né. Então, bom, eu sou uma mineirinha, né, mineira como, um pouco aí da sua família também, somos conterrâneas, né, de De família, sangue, de sim. sangue, Carioca, mas carioca da cem gema, 100% não sangue é, de mineiro. estilo. Bom, fui para o Rio com 5 anos de idade, então, meu estilo de vida é mais carioca que mineiro, mas o sangue mineiro corre pelas veias, o Muito. pão de queijo não pode faltar, a goiabada não pode faltar, e muito da minha vivência de infância, né, até os 5 anos, foi numa cidade pequena, chamada Cataguases, onde eu nasci. Então, é aquela coisa de interior, que todo mundo se conhece, a gente brinca que mineiro, você não pergunta o que que você faz ou de onde é. É filho de quem, não é nem filho de quem, é filho de quem, filho de Muito. quem, neto de quem. Então todo mundo se conhece Quem é seu e pai? não é? Você vê muito que você é, da onde você veio, de filho de quem é. Muito. Mas é isso, a nossa história também vem do que a gente, do que veio antes de nós, né, e da onde a gente viveu, e a infância constrói muitos valores, né. Eu falo que muito do que eu construí de comunidade aqui no Rio, infelizmente, a gente vai, às vezes não conhece nem o vizinho de porta, não sabe nem o nome do É. vizinho de porta. E lá todo mundo se conhece, não só o nome, mas a família inteira. Então, essa coisa de comunidade, todo mundo se conhecer, de fazer junto, de simplicidade. Eu falo que eu esqueço que eu tenho sapato. Quando eu chego lá, né, às vezes é nem o chinelo, assim, né, nem É. às vezes é descalço mesmo, pisar na grama, pisar na terra. Então, acho que da simplicidade muito veio disso. E referências, femininas, né, acho que a minha avó foi uma grande referência, né, de uma mulher além do seu tempo também, que perdeu os pais cedo, depois perdeu o marido cedo, com 3 filhos para criar. Na época dela, mulher indo para o mercado de trabalho e conduziu, né, com maestria ali, valores também nos filhos, que depois veio para mim. Mas enfim, de novo esse emaranhado ali, né. Vim para o Rio, cidade grande, outras Vim para o Rio não, né, ela perspectivas. está em São Paulo, olha como é que Agora estou em São Paulo, é verdade. não, é porque Quando eu eu faço quando isso eu fui direto, por isso que eu puxei esse a fio gente aqui. esquece, né. É.
Mas enfim, quando eu fui para o Rio, né, ainda criança, outras também, né, outras portas e outras Uhum. perspectivas também se abriram, de uma cidade grande, onde também se bebe de muitas fontes de informação, abre-se horizontes que às vezes na cidade pequena também, pelo menos na minha época a internet ainda não existia, então a gente tinha uma visão mais Verdade. restrita, né. Pensa que eu entrei na faculdade quando a Embratel trouxe a internet para o Brasil, né, em 94. Então, acho que estar no Rio nesse momento também ter outros horizontes. Me formei em engenharia de produção pela UFRJ, mas comecei trabalhando no chão de fábrica, na Petróleo Ipiranga, antes de ir para a Coca-Cola. Mudei um pouco de área lá e depois fui fazer um mestrado, porque já estava com aquele meu inconformismo, aquela pulguinha de quero fazer mais e queria entender o lado humano por trás dos números. Então queria um pouquinho das ciências, tinha muito das ciências exatas, engenheiro, vê muita lógica em É, tudo, é. pensamento muito racional e eu não conseguia explicar tudo pelo racional. Então fui fazer um mestrado em administração com ênfase em marketing. Consegui fazer um sanduíche na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, Legal. e foi lá também que deu um clique, quando eu estava fazendo minha tese, e uma professora lá me disse: "Olha, você vai ficar dias e noites sem dormir, estudando, vai ter que fazer pesquisa de campo, análise. Se não for um tema que você goste, Ah, você vai desistir no meio", né. Tem muita gente que se forma e não consegue concluir a tese. E aí ela falou: "O que que você gosta?" E eu fazia, desde a adolescência, muito trabalho voluntário, gostava, né, isso, de estudar sobre as pessoas, de conectar com pessoas. Brincavam comigo que eu era engenheira de pessoas, né, que eu gostava de fazer os processos, usava a mesma lógica de processo para conectar pessoas. E pensando principalmente em dar oportunidade para aqueles que não tiveram, né, de usar talvez a minha posição de acesso para que outros pudessem ter. E ali foi que deu o clique, ela falou: "Então por que você não estuda sobre isso?" Mas eu estava estudando sobre o mundo corporativo, e naquela tá. época, 2002, não se falava ainda, né, de ESG, mal se termo sustentabilidade, então era responsabilidade social corporativa, É, muito à luz ainda da definição até do Instituto Etos, não né, é? da década de 90, E né. foi década de 90, É. e aí eu acabei estudando, defendi minha tese, ganhei o prêmio Etos, inclusive em 2004, né, era Etos Valor, sobre o papel, né, do marketing associado a causas e o impacto no consumidor. E aí eu vi que eu podia unir o que eu gostava de fazer, o que eu via propósito, com, né, o mercado de trabalho onde eu estava indo. Consegui a oportunidade de entrar na Coca logo que eu voltei, Isso foi que ano? 2003. 3. A tese eu estava defendendo, eu publiquei em 2004, Tá. mas não tinha vaga em marketing, e nem nas áreas ali, nem em sustentabilidade, que não existia ainda uma área formada. Então tinha uma área de operações financeiras. E aí eu falei: "Bom, eu tinha currículo, né, tinha formação de engenharia É, os financeira", números estavam em você. né, "vou lá, depois eu dou um jeitinho, meu mineirice lá de ir pelas beiradinhas e tentar migrar". Já ali já me falavam: "É impossível, ninguém vai querer no marketing alguém que veio de finanças ou alguém que se formado em engenharia". Então eu falo: "Não, eu nunca acredito no Os eh, né, diagnósticos, no né. diagnóstico do outro, eu vou muito também no que eu acredito, né". Uhum. Porque o não a gente já tem, né, muitas vezes, e ouvir já basta a nossa autossabotagem, que muitas vezes acontece. Quando você ainda é sabotado pela voz do outro, e eu falo: "Não, deixa eu ver, vamos ver então se não é, né". Tem aquele ditado: "Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez". É. Então eu fui, em menos de um ano eu consegui migrar para o marketing. Menos de um Menos ano? de um ano. Fui para o marketing Fanta, depois Coca-Cola, Mineirinha. mineirinha, construindo relações, Uhum. e aí eu consegui em marketing, aí alguns anos depois, já 2008, trabalhar a primeira campanha de marketing relacionada a causas, que chamava Viva Positivamente. Trazia o conceito das ações socioambientais da empresa, atrelada a uma campanha de marca. E ali, de novo, costurando, né, fazendo essas interseções. No ano seguinte, eu acabei me voluntariando por Tá. um processo seletivo ali de uma construção de uma área de inovação. Então, Não né, não existia. existia área de inovação. Ah. E aí 2008 para 2009, então ajudei na construção da área, fiquei nessa área por volta de 4 anos, mais ou menos, e aí comecei a trabalhar cultura de inovação. E cultura de não só os projetos, né, lançar produto no mercado, mas também muitos dos projetos não iam para frente, não porque o projeto era ruim, mas porque a cultura travava. E aí quando eu fui fazendo meu puxadinho com o RH,
e trabalhando sobre Tá. pessoas novamente, sobre cultura, o que é que mexe. E aí participei de um processo de transformação cultural da Coca-Cola Brasil, da construção de um comitê de diversidade em 2010. É, E um tempo dali, pioneiro, né, na nessa época, época. né, É. 2010, então muito à frente ainda. Enfim, tem uma série, aí passei depois de inovação, por comunicação, Jogos Olímpicos, até assumir diversidade na pandemia. E aí, de novo, sempre trazendo um olhar de inovação com um olhar desse impacto, de impactar a vida de outras pessoas. Então acho que é sempre 2 fios ali que se cruzavam nas É. diferentes áreas que eu passei, e não foi, de novo, uma carreira linear, foi uma carreira de vários cruzamentos, mas sempre tinham 2 fios que vinham juntos, né, um olhar de inovação, de fazer o diferente, construir o novo, e um olhar de inclusão social, de impacto. Então em todas as áreas eu tentei fazer sempre algum projeto e puxar essa veia, até que saí da Coca, e aí fundei o Mover. Eh, Calma s que a gente quer falar Calma que a s gente vai chegar lá, mas só para costurar também tá. quem eu sou, e tentar fechar esse ponto aqui, também sou mãe de Joana, sou mãe atípica de Joana, que tem síndrome de Down, tem 11 aninhos, é minha Fofa. fofinha, vai me ouvir depois, Oi, não é? Joana! Não é, Jojo? Mamãe te ama. E com ela também foi um outro capítulo da minha vida que se abriu, que eu aprendo todos os dias. Aprendi muito, né, na gestação, pós-gestação, nascimento, e cada dia com desafios, né, mas também com muito aprendizado, que acredito que me torna um ser humano melhor. Então, casada com João, não posso deixar de mencioná-lo também. João e Joana. João e Joana, exatamente. Meus 2 Ó. sagitarianos. Imagina conviver com 2 sagitários em casa, mas que também, sem eles também não, acho que muito de mim vem do que eles são também comigo, né. Então, Tá. acho que aí eu fecho um pouquinho, Não, para e eu falei: agradecer. "Espera", porque, assim, eu quero trazer mais luz ainda a essa história toda do mover e antes até, né, assim, de alguma forma, buscando costurar essa história. Você olhando para trás, assim, o que que você celebra como e pode trazer isso em formato de história, né, o que você tem muito orgulho de ter construído e aprendido, mais do que construído e celebrar uma conquista, mas de você ter um lugar muito especial para você. O que que você destacaria? Eu acho que de conseguir, bom, tem muitas histórias, né, e muitos, eu acho que o reconhecimento, os prêmios, eles acabam sendo consequência, né, mas eu acho que de todos os prêmios que eu ganhei na Coca, em todas as áreas que eu participei, todos os projetos, né, de quando a gente acredita, a gente põe a É, alma, né, naquele projeto, é, né. Então, ter conseguido viabilizar vários sonhos, sonhos de outras pessoas que eu consegui trazer, sonhos meus que eu consegui dizer: "São possíveis", e mostrar para o mundo, sabe, que é possível sim ter uma outra lógica. É sim. possível pensar num ambiente corporativo, que é de onde, né, minha carreira veio, trazer o olhar também de impacto, né. Eu me descobri, né, como intraempreendedora, né, com a Liga, depois, né, que eu entendi o conceito de intraempreender. Você Você já precisa, fazia isso, já né? fazia, sem saber, né, o que era intraempreender, mas já fazia, que é trazer esse olhar de inovação, quer questionar o status quo, quer ter um olhar sistêmico, olhar para todas as partes, o impacto daquilo que você faz em todas as partes. Né, e os vários resultados, não só financeiros, né, É, resultados dos relacionamentos, resultados sociais, resultados que se perpetuem, que sejam sustentáveis, para além de uma entrega imediata. Então acho que eu me orgulho muito quando eu olho para trás e vejo, né, falo: "Nossa, eu consegui provar isso e mostrar isso". Quando eu estava em inovação nesse projeto, quando eu estava em comunicação nesse projeto, quando eu estava em diversidade nesse projeto. Olha como sim é é, possível. Aquelas pessoas que falaram lá atrás: "Não, isso não é possível, então isso aqui não é uma ONG, isso aqui é uma empresa de capital aberto e precisa gerar resultado". Sabe essas frases que a gente ainda hoje ouve? E falar: "Cara, eu não preciso da pesquisa da McKinsey, por exemplo, para dizer que diversidade traz resultado de negócio. Eu vivi isso na veia, lá na Coca, a gente via quando trazia, tem resultados, que trabalhar a comunicação, corporativa, trazendo histórias é, reais, histórias de impacto,
fez com que a Coca ganhasse, virasse número 1 em reputação no Brasil em 2019. E a gente ganhou depois uma série de prêmios por conta disso, de algo que vinha em declínio. Então, assim, eu acho que eu tenho muito orgulho de ter acreditado, né, naquilo, eh, E movimentos de sempre estar ali na fronteira do novo, né. e resiliência. E quem está nesse lugar é alguém são na minha humilde caminhada até aqui, de estar muito com lideranças pioneiras, protagonistas e intraempreendedoras, é que tem um perfil, né, de uma inquietude, de uma curiosidade, que não pode ir sozinha, ela vem junto com resiliência, com autoconhecimento, com capacidade de tecer relações de confiança, né, porque senão você não pisa nesse Exato. território, ele é escorregadio, né. Então, e o que que nessa trajetória de Coca-Cola, que percebo que tem várias histórias possíveis, desde as você já contou rapidamente, de inovação, né, de pisar na questão toda de um território de construção de uma agenda de diversidade. Conta pra gente uma história que é algo que você tem muito orgulho de ter construído e de alguma forma fechado um ciclo. Tá. Eu acho que a temática de diversidade, porque eu só fui assumir diversidade em 2020, mas pensa que eu entrei em 2003 e quando eu vi eu já estava trabalhando essa temática também, né, nos vários projetos. Então quando eu estava na transformação cultural e ajudei a montar o comitê lá em 2010, o foco muito, minha participação era muito sobre empoderamento feminino. Tá. Né, e lá atrás a gente também trazia muito a questão das gerações, os milênios, cruzava muitos interesses e desejos dos milênios com o que as mulheres também buscavam, então muitos dos benefícios que a gente criou na época, acabava atendendo também mais de um grupo. Tá. E depois atendeu a todos, porque eram benefícios que eram bons para os homens, para enfim, para todo mundo, que era o home office, flex benefits. Então assim, lá em 2010, não na pandemia, 10 anos antes, a gente já tinha, discutido horários flexíveis para chegar e para sair, trabalhar em casa, levava notebook para casa, e quem não tinha notebook na época, que ainda não era todo mundo, né, pegava um notebook emprestado da área de TI Hum, e levava para casa. Então, assim, tem que levar o filho ao médico, eu não tinha filho ainda, né, 2010, mas eu acabei me olha, beneficiando de alguns desses benefícios quando a Joana nasceu. E fui a primeira mãe, na época, a licença estendida de 6 meses. Joana, quando nasceu, a gente descobriu, né, no último mês ali, nos últimos meses, que ela tinha uma cardiopatia. Só descobri que ela tinha síndrome de Down na sala de parto, que nenhum outro exame tinha dado. Mas, por conta da cardiopatia, a gente teve que ficar internado 4 meses depois. Então eu não voltei para casa, minha licença maternidade foi dentro do tá. Procardíaco lá no Rio. Ela operou primeiro para colocar uma sonda gástrica porque ela não conseguia amamentar, depois operou, enfim, foram 3 cirurgias em uma ali em 2 meses, até Nossa. que a gente foi para a cirurgia definitiva, E eh, ela tinha nascido prematura? 38 semanas, 2 semanas antes do Tá. previsto, mas não, Não, porque né. 2 meses se passar por tudo isso, né, gente. Muito, né, Imagino. e todo mundo falando, por isso que eu falo, Joana também era mais uma que me deu a crença de que, cara, a gente acredita, sabe, não sei, de alguma acreditar às vezes em sinais, né, ou numa espiritualidade, independente de religião, mas, É. todo mundo falava que ela não tinha chance, menos de 1% de chance, a cardiopatia dela é muito grave, ela tinha que operar com 1 ano ou com pelo menos 4 quilos Nossa. e ela já estava ficando com 2 quilos, estava ficando magrinha, perdendo peso. E a gente foi para o tudo ou nada, assim: "Ó, vamos operar fora da idade, fora do porque ela não está conseguindo reagir". E deu tudo certo, né, graças a Deus, Joana está aqui para comprovar, com 11 anos, linda, forte, que deu certo, né. Então as estatísticas, eu falo com o meu lado racional engenheira, 1% de chance às vezes pode dar 100, né, porque, É. e a gente precisa acreditar, né. Então ela mais uma vez foi uma prova de que a gente precisa às vezes acreditar para dar certo, quando a gente já coloca e tem estudos que mostram isso, né, que a gente os futuros que a gente gostaria, a gente poder se projetar lá na frente. Por isso que é tão importante ter referências, né, também né, que você possa se inspirar para você se Muito. ver lá na frente, para construir esse futuro. Mas eu acabei, enfim, falando do comitê, mas tem uma pauta. Eu comecei muito com mulheres, depois entrei como aliada no grupo de pessoas com deficiência, até mesmo pós nascimento da Joana, para entender mais, e entrei como aliada no grupo LGBT+, e racial.
a gente assinou, aí eu estava como diretora de comunicações em 2017, quando a gente assinou o termo de compromisso do Fórum LGBT. E foi super interessante, porque além de organizar o encontro e a assinatura do presidente, enquanto área, né, corporativa, Uhum. a gente fez a ação do Essa Coca é Fanta, que Eu ficou lembro. super famosa depois. E Eu lembro aí, como consumidora, nem estava na vou te Coca-Cola. contar um pouquinho só dos bastidores, dessa história, porque foi também, sim, divertida e ao mesmo tempo mostra muito do perfil intraempreendedor. A ideia criativa não veio, não foi minha, foi da David, a agência que passou para o marketing. O marketing não conseguiu aprovar essa ação. Por quê? Pensa, você ia estar colocando um produto dentro de uma lata com um rótulo diferente daquilo que tem dentro. Então, do ponto de vista, inclusive, de Anvisa, né, de Nossa, risco de consumidor, quem é. tem alergia a algum corante, você bebe ali e tem outro produto, então, não poderia, né, não é Daquelas bem, ideias você fala: "Cara, isso só isso podia vir de não agência". é, não vai dar certo. Aí a gente falou: "Mas não é para vender, é para Mas deu super. distribuir". "Não, mas também não pode, a Atlanta também não aprovou". Aí, né, o Diogo, que era enfim, o gerente lá da época de marketing, ele falou: "Vamos fazer que você acha de a gente fazer alguma coisa interna? Pelo menos a ideia é tão legal". Eu falei: "Nossa, eu amei essa ideia. Eu amei, vou comprar essa ideia. Vamos fazer como comunicação interna". Porque comunicação interna está aqui protegida, dentro do prédio, ninguém nem precisa saber. Não vou aprovar isso com ninguém. Vamos falar só com o nosso, né, diretor e o presidente para a gente ter os nossos sponsors, né, os nossos padrinhos aqui, que Vamos se fabricar alguma vamos coisa, fabricar um número não X de é? Foi latas, exatamente isso. tá. Foi exatamente isso. São Não, isso 100 e deixa eu latas. só fazer uma observação, quando eu falei se essa ideia só pode ser de agência, é porque a minha memória, eu trabalhei em marketing um tempo, é que existia essa dicotomia, né, de algumas quando você ia aprovar internamente umas ideias, né, e aí tem muito uma atitude intraempreendedora, você está no meio de campo, né, entre aquele grupo altamente criativo e genial Criativo, isso. e aquele grupo executivo, que ao mesmo tempo está assim: "Cara, qual o retorno disso? Qual é a viabilidade também econômica, de prazo, operacional?". Então você está exatamente naquele Riscos, meio ali, né. E aí fala assim, aí o lado de cá você ouve essas frases: "Mas isso aí só podia ser a ideia da agência". E do lado fala assim: mas por que não implementar e por que isso?". não? Aí pega uma louca aqui que falou assim: "Não, É, por que não?", né. E foi mais ou menos isso, a gente produziu 100 latinhas, na verdade, assim, foi um custo, né, baixíssimo, porque eram para distribuir a gente tinha lá na Coca, não sei se você lembra, tinha uma geladeira em cada andar, como eu você, né, lembro. aquela tentação, Eu né, trabalhei eu trabalhei 2 anos na Coca-Cola no século passado, literalmente, 97, 98. E como estudante, por que eu falo como lembro? Porque como estudante, para mim era imprescindível poder tomar uma não Coca Light, na é? época que não tinha Coca Zero, a Coca Light depois de ter da faculdade, ido pra night, no dia seguinte acordar cedo, na época que a gente tinha fôlego para isso, Não tomar é? uma Aquela Coca Light com um cafezinho Pronto, né, já ficava era acesa. E aí a gente distribuiu nas geladeiras. O ponto é, né, e a gente né, era um momento que eu acho que nem Instagram existia, tinha Facebook já na época. Um funcionário postou às 9 da manhã, às 11 eu já estava com todos os veículos de imprensa me ligando, querendo posicionamento oficial da empresa sobre aquela ação. Mas ele postou o quê? Postou o quê? Ele abrindo Os uma a Coca-Cola e tinha os Fanta dentro? funcionários postaram: "Olha que legal". Na lata vinha escrito, né, "Essa Coca é Fanta e daí?". Orgulho, que era Dia do Orgulho LGBT, Que né, demais, em junho. gente. Então, O negócio e viralizou. aí foto da lata, tinha gente até que botou, filmou, né, colocando. Viralizou mais de 1 bilhão de impressões, 1 bi de impressões, assim, 9 11 da manhã eu estava com todos os veículos de imprensa me ligando: "Qual é o posicionamento oficial?". Não tinha posicionamento oficial, mas eu era diretora de comunicação externa também. Falei: "Vamos ter que criar aqui agora, né". Maravilhoso. Sorte que a gente tinha avisado para o presidente que a gente ia fazer, então a gente tinha pelo menos o backup com ele ali, que eu falei: "Bom, se der uma coisa errada, pelo menos a gente tem aqui algum endosso". Mas, enfim, eu sei que o negócio viralizou, e aí eu tive que responder um processo jurídico da Coca, por uso indevido de marca, que eu não aprovei nos trâmites com o Global, tive que fazer um dossiê para explicar que era aquilo, que eu não estava vendendo, que eu não estava colocando para fora, que eu não estava colocando ninguém em risco, que tinha um cartaz, era uma coisa interna, mas, assim, como o intraempreendedor corre riscos, né, ônus e bônus, a gente correu um risco grande ali,
Mas como foi muito positivo, tinha gente do Japão, da Coca Japão me ligando para saber como é que fazia. Eu falei: "Olha, é uma frase". Nossa, é mesmo, o efeito dominó na história, né, Dominou. porque é E uma empresa explicar global. para né, em inglês, no Japão, o que que significava essa Coca Fanta, que era uma frase originalmente, historicamente homofóbica É e que a gente verdade. ressignificou, né, para ser uma frase de orgulho. Então, falei: "Nossa", fiz uma tradução do material em inglês, fui falando, mas enfim, depois de ganhar 7 milhões em Cannes, premiada com o prêmio Nossa, Wave na incrível. Latam, aí a Atlanta fechou o processo, depois, entendeu, mas assim, explicar, foi um processo. Então acho que é uma história que ao mesmo tempo ela é divertida, mas dá aquele freezing na barriga e fala: "Meu Deus, botei meu emprego em risco", mas por algo de fato eu falei assim: "Gente, mas é tão óbvio, essa ideia é tão genial, não é possível que a gente vai desperdiçar". E Eh, tenho certeza, deve ter gente que fala assim: "Não, foi proposital". e não foi. Eu imagino, né, porque hoje em dia todo mundo faz esse Ah, questionamento em essa era qualquer ação de coisa. marketing, não era uma ação de marketing. Mas acabou sendo uma ação de marketing Eu me de lembro disso. orgânico, 100% É. orgânico, dos funcionários, né. Então aí mostra também o E essa é uma poder das expressão vozes. essa é uma expressão que, eu me lembro que algumas pessoas não sabiam o que que era, que não eram do Rio. Porque no Rio a gente É já tinha ouvido verdade. essa de muito mau gosto, né, da pessoa falar: "Ah, quando vê alguém, que era gay, fala assim: 'Ah, essa coca é Fanta'". Preconceito puro, né. E aí depois eu comecei a ver, gente, é uma coisa carioca, é uma expressão, aquilo, essa piada de mau gosto era uma coisa carioca, mas de alguma forma vocês pegaram: "Ok, vamos fazer, né, disso aqui algo para colocar no centro", e falar: "Cara, não, E vamos ressignificou. levar para uma leveza, uma brincadeira isso aqui, e daí?", E né. daí, né. Então Gostei. foi muito bacana, assim, e depois quando eu falei: "Bom, então eu consigo, mesmo no papel de aliada". Eu não preciso ser uma pessoa LGBTQIAP+, para lutar pelos direitos LGBTQIAP+. E foi o mesmo pensamento quando eu falei: "Eu não preciso ser uma pessoa negra para lutar pelos direitos das pessoas negras", que foi depois como, enfim, um pouco de como eu, levei outras ações e até aí é o capítulo do mover, que foi mais risco Que eu acho ainda. que é uma história maravilhosa para você É, trazer, para você contar, ainda sobre olhando para esse retrovisor, assim, algo que você tem que ter muito orgulho mesmo de contar, de foi um movimento corajoso de você sair da coca, né, e dar esse passo de empreender, né, um movimento relevante, que virou uma organização relevante, com dezenas de CEOs. Acho que vale a pena você contar também, tá. não Reso só porque é muito importante na tua história, que foi uma mudança de rota, né, mas também porque é uma história muito inspiradora de liderança, de coragem, de empreendedorismo também. foi quando eu deixei de ser intraempreendedora para ser uma empreendedora social, né, e aí o risco foi exponencial, porque foi durante a pandemia, na verdade, antes da pandemia, só para entender o contexto também, um pouquinho antes da pandemia, tinha recebido um convite de ir para Atlanta, trabalhar a propósito de marca em algumas marcas globais e fazer um trabalho de 3 meses. E eu estava lá quando veio a pandemia, lockdown, e aí o aeroporto fechou, eu não conseguia voltar. Acabei ficando, para o bem e para o mal, tive uma experiência ali de 6 Mas meses. você foi sozinho ou com a Não, família? era dezembro, então o Joana e João foram comigo. Eles estavam de férias, Ah, ok. e aí a gente aproveitou, viajou, né, foi pra Disney, conhecer a Disney, né, enfim, ali aproveitar, né, e ficaria, depois eles Claro. voltariam e eu continuaria mais um pouco. Mas acabou que todo mundo ficou. Então, por um lado, a gente viveu ali uma cultura, né, pude, experimentar mais também numa cultura não tanto, né, só americana, mas global, porque eu estava no grupo do global, então tinha gente de vários lugares do mundo. Por outro lado, estar no meio da pandemia, longe da minha família, sem grupo de apoio, minha filha é cardiopata e naquele início todo mundo falava os riscos maiores era, né, de Verdade, cardiopatia, eu lembro. então apavorada, mas enfim, mas foi uma experiência, eu estava lá quando George Floyd foi assassinado, eu estava vi na rua o movimento Black Lives Matter, inclusive o bairro que eu ficava era algumas quadras de onde era a casa do Martin Luther King, então, passava em frente à minha rua mesmo, né, eu participei ali, a gente organizava inclusive as passeatas dos funcionários da Coca, eh, né, a prefeita de Atlanta na época era uma mulher negra, então eu acabei trocando muito também ali
como que eu posso ter um papel mais protagonista ali de não do Hã. protagonismo da fala, porque eu não tenho protagonismo da dor, mas protagonista de ação, né, como diz a Nina Silva, né, você não precisa ter o protagonismo da dor ou da fala, mas você pode ter o protagonismo da ação, Todos podemos, né, é. todos nós podemos, que é É. usar o nosso espaço de privilégio, o nosso poder de caneta nas diferentes esferas para fazer mudança. Mas foi lá que deu um clique maior, e falei assim: "Eu acho que eu estou fazendo pouco aqui, do que eu poderia fazer no Brasil. Olha esse movimento que está acontecendo aqui". E aí quando eu voltei, aí recebi convite de assumir a área de diversidade e inclusão na Coca, em junho. Quando foi em agosto, a gente eu Só uma pergunta aí, hã. você quando você assumiu diversidade e inclusão, você passou a ter uma dedicação exclusiva a essa área? Exclusiva, que até Olha, então a Coca não tinha uma diretoria exclusiva. tá. Era também um pedacinho do RH, um pedacinho de comunicação, um É, pedacinho, é por isso a minha né. dúvida, porque é como começa, né, como começou também sustentabilidade em várias empresas. É, de vários projetos. Então, assim, É, existia um comitê, né, então todo mundo tinha um grupo que fazia parte do comitê de comitê de diversidade, diversidade, tá, mas era todo mundo ali no 10%, no 20%. tá. E ali com a dimensão, né, também das diferenças vindo à tona na pandemia, ainda mais, né, viu-se a necessidade de ter um recurso dedicado para fazer a pauta avançar de forma mais acelerada. E aí foi quando falou: "Ó, você topa? Eu topo". Já fazia isso voluntariamente ali, agora eu fazia Ah, de forma dedicada, de forma mais estratégica, com um olhar, né. E aí um dos pedidos que o Henrique, que era então presidente da Coca Brasil, falou: "Olha, eu quero que você olhe não só a Coca Brasil, o sistema Coca-Cola com seus 10 fabricantes, indústria". Existia um movimento feito pela nossa, indústria de apoio ao pequeno varejo, chamado Movimento Nós, e alguns dos CEOs também falaram a mesma coisa, a dificuldade que está em avançar nessa pauta de diversidade. Então, tá. me ajuda a construir algo junto. E aí a gente foi pensando, né, ainda nem sabia que era pauta racial, era no diversidade como um todo. Só que aí nas discussões a gente falou: "Não, temos que focar, é aqui que está mais atrasado, é aqui que as empresas estão, com mais dificuldade de avançar, vamos focar aqui". Tá bom, aí a gente fez um primeiro compromisso público em novembro. O Mover nasceu em junho do ano seguinte, 2021. Foram 8 meses de escuta com o movimento negro, porque eram praticamente CEOs homens brancos, eu uma mulher branca, alguns pares meus, das empresas, minoritariamente pessoas negras, então a maioria também eram homens e mulheres brancos, que É, estavam, né. imagino. Como é que a gente vai Complexidade construir? disso. Ah, A gente tem que fazer para e fazer com, né, nada para eles sem eles, então assim, a gente pode sim fazer algo, né, e usar esse nosso papel, nossa posição, eh, que tem muita influência. Agora, o que fazer, eles é que vão dizer. Então foram 8 meses de escuta. E aí é isso também, quebrar um pouco da resistência, né, que quem é a Marina? Ninguém me conhecia, então acho que claro, fazer imagino. uma relação criar relações de confiança É, nesse período para lançar. E aí lança em junho de 2021. Foi um salto muito grande, como você falou de transição, porque eu estava deixando de ser CLT, eu fui, né, contratada a vida inteira, né, pingando com os salário, benefícios custo bene todos. todos os benefícios já de diretora em multinacional, para É, é bem ser significativo. empreendedora, para empreender na pauta social, para empreender, sobre uma causa de equidade racial, onde majoritariamente as pessoas entendiam que não era a minha causa, embora eu acho que é uma causa de todos, né, mas onde eu não tinha o lugar da dor. Eh eu que gosto de inovar, que gosto de criar um novo, de repente me vi nos primeiros meses enfurnada de papelada, de burocracia, criar estatuto, É aprovar, me muito cadastrar em tempo, é. 50 empresas, fazer processo de compras. Então, assim, falei: Nossa, "Nossa", eu falei: "Meu Deus". onde eu me Quando eu meti? falei assim, quase joguei a toalha, eu falei: "Vou desistir", e aí a comunidade da liga foi fundamental Eu para mim lembro de falar bem. assim: "Não, a gente precisa que você fique firme aí, segue que tá quase, vai". E eu acho que eu tenho muito orgulho também dessa entrega, porque aqui a gente fala, né, que é quase um filho, né, porque você ajudou ali a criar, esperou, acompanhou a barriga ali, né, a crescer, desenvolver, a lançar, nascer, e depois ainda a transformar, né, porque É, os quase 3 anos que eu fiquei à frente, a gente mudou a estratégia, mudou o estatuto, a gente foi ressignificando para entregar valor tanto para a sociedade quanto para as empresas, porque a gente fala muito de um negócio valor compartilhado. Não adianta só criar impacto se eu também não é. trouxer retorno. E fala para quem está nos ouvindo, Marina, então o que que é o Mover? Quantas organizações originalmente, você entregou a principal liderança, né, para outra pessoa, mas o que que
faz o Mover e também como é que as pessoas também podem saber mais Tá. como engajar ou saber mais sobre o que está sendo Mover, feito? que é Movimento pela Equidade Racial, é uma coalizão de empresas, ele registrado como associação civil, né, sem fins lucrativos, né, e começou ali com 13 empresas, hoje, quando eu saí já tinham 50, hoje já tem mais de 50 empresas, Incrível. diferentes segmentos, então começou muito em bens de consumo, depois evoluiu para serviços, indústria de base, né, enfim, tem vários segmentos, empresas também não só, multinacionais, capital aberto, mas também empresas familiares. Então hoje você tem mais de 50 empresas de diferentes segmentos que entenderam que juntas, como diz o provérbio africano, né, junto a gente vai mais Vai mais longe, longe, é. né, então, que a gente poderia aprender um com os outros, que, né, acelera inclusive, né, alguns movimentos, porque outros já avançaram, já deram um passo que inclusive deram errado, que outros podem pular, né, e aprender com. Então foi muito pensando desse poder de rede, de colaboração, que também é algo que eu acredito muito, né, do poder de construção conjunta para Hum. avançar. E aí a gente, eu usei no exercício, pra trazer uma curiosidade, que tinha uma analogia que eu aprendi do ovo no prato. Não sei se eu já te contei, Não me essa é uma lembro. metáfora, da Isabela Sacramento, ela é num curso, que eu fiz com ela, ela me trouxe essa metáfora que eu uso para a vida, inclusive vida pessoal também. Pensa num ovo instalado num prato, você tem a gema amarelinha que é muito redondinha, circular, qualquer ovo sempre fica bonitinho. A clara, se você colocar 3 ovos aqui, cada clara vai cair ela é meio disforme, né. E o prato é dado. Então, assim, a gema é aquilo que você controla, aquilo que Uhum. você pode se comprometer, pode definir metas, e criar, né, ali. A clara é onde você influencia, mas você não controla. E o prato é dado. E você vai ter que conviver e pensar cenários, né, e tal. Então, na época da construção do Mover, né, a discutir, usei essa analogia para qual o escopo É, do Mover, que você perguntou: "O que que o Mover faz?". A gente falou: "O que que é gema?". Onde que a gente pode se comprometer? sim. Né, é um grupo de empresas, a gente não é sociedade É. civil. É um grupo né, nasceu a partir de um grupo de empresários ali, de executivos. Então, o que que a gente controla? Quem a gente contrata, onde a gente investe para desenvolver, de quem a gente compra. Então, a gente Total. colocou a meta de capacitar, desenvolver, 3 milhões de pessoas até 2030, que é investir em formação, capacitação, conexão com o emprego, né, contratação e, além disso, mais do que trazer na base, acelerar a carreira para cargos de liderança. A gente colocou a segunda meta de mais 10.000 cargos de lideranças ocupados por pessoas negras nesse coletivo de empresas. Então essas foram as 2 metas tornadas públicas e muito do escopo do investimento que é colocado no Mover é para cursos, bolsas de estudo, plataforma de matching de vagas, com as vários RHs das empresas. Então, assim, foi fazendo Não, dentro do que é maravilhoso. gema. Agora onde Essencial. é clara e que a gente falou: "A gente vai ter um escopo aqui, onde a gente pode influenciar". A gente não tem Tá. como controlar, não vou botar uma meta, mas a gente pode influenciar a conscientização das pessoas. Então, trabalhar muito letramento interno, participação em eventos para debater, para trazer o tema no debate, ajudar a conscientização da sociedade. Então, aqui também tinha uma participação do Mover em eventos, em ações de letramento. Não tem uma meta numérica, porque, de novo, eu não posso garantir, mas eu posso influenciar. Uhum. E o prato, a gente considera na época das eleições. Se ia Tá. ser o Lula ou ia ser Bolsonaro, a gente falou: "Cara, a gente vai ter que, né, saber lidar", ou outras coisas, questões macroeconômicas, enfim. Então, Sim. pós-pandemia, tudo isso era prato. E foi assim que a gente desenhou, e assim que Mover nasceu e foi evoluindo. Então, quando eu saí, já tinham mais de 150.000 pessoas impactadas, eram mais de 80.000 contratações, eh, acho que Incrível. mais de 70.000 letramentos e cursos, enfim. Então acho que dá muito orgulho, sabe, Com apesar de todos os certeza. desafios, de eu ter quase E desistido, mas eu e tem que vejo ter muito ali orgulho mesmo, porque você saiu de uma zona que certamente não era de conforto, mas de comparativamente muito mais conforto, para ir para um lugar que é um território desconhecido, que é o empreender fora, né, porque empreender dentro nitidamente você fez, empreender fora é outra é, história, que tem um primeiro ano e segundo ano tem muita burocracia, papelada,
né, de você Nossa, do zero fazer estatuto, né, fazer essas entradas em todas as áreas de compras, os contratos, né, como você bem verbalizou, mas mais do que isso, né, um território de relações, né, com todos os potenciais preconceitos também, como você narrou, com outras palavras, né, mas assim, sim, de fato, e tocar em feridas da sociedade, né, cicatrizes que a sociedade tem, e que como toda ferida, quando você toca, você não sabe que tipo de dor você vai estar tocando, vai estar resgatando, e como que aquilo ali vai reagir, então precisa também ter uma capacidade emocional, uma resiliência muito grande para empreender de forma social, né, com impacto social, que você está total. e principalmente quando você está falando de uma reparação histórica, né, que ela nunca vai ser feita De integralmente. dores muito profundas. Exato, É. e que não são suas, como você verbalizou. Tem que ter muito orgulho mesmo. Ai. E o que que você está colocando energia hoje? Bom, eu acabei aprendendo muito sobre governança, né, e acabei fazendo um curso do IBGC sobre, de conselheira. Hoje eu atuo no conselho do Pacto de Equidade, atuo no conselho do Grupo Benfeitoria, atuo no Comitê de Diversidade da Câmara de Comércio e Finança Brasil, sou conselheira do BEC, que é do Empreendedores Negros, do Black Entrepreneurs Club, Que eh, demais. e continuo trabalhando, né, de forma independente, com uma consultoria, com projetos de impacto. Quero trabalhar muito aqui também, né, com você, estar aqui no Protagonista também é muito Somar simbólico, acredito forças. muito no potencial aqui dessa troca, né, genuína de relações e histórias para inspirar outros. Então onde eu estou botando uma energia e estou botando muita energia também na Joana, né, numa fase que eu tive que me dedicar muito ali no início promover, acabei tendo pouco tempo dedicado a Total. ela, numa fase que ela precisou muito, né, na transição de alfabetização, de ir para o fundamental, então É. ali eu vi que assim, eu agora também preciso equilibrar os pratinhos e então estou me dedicando mais, né, nas terapias da Joana, na discussão com a escola, de olhar sobre educação inclusiva, de estar mais presente, sabe, de estar mais presente, principalmente é isso, na hora que eu tenho que trabalhar, mas na hora que eu estou na mesa, o celular não chega, no final de semana eu deixo ele num cantinho para não distrair, porque eu quero estar presente corpo e alma e eu acho que tem feito muita diferença. Então acho que o meu projeto também tem sido, eh E encontrar esse ponto de equilíbrio, não só ele é uma linha ele não é uma linha de chegada, ponto, ponto mesmo. não é. Não é, mas não. E ele é um processo também que requer você experimentar. Ele é pendular, né, porque requer você experimentar. "Nossa, quanta energia eu pus para empreender, eu não quero estar aqui de novo", ou "Não quero estar em tanta renúncia de outras áreas Isso, aqui". Eu posso empreender com a mesma potência, mas sem tanta renúncia. exato. Como também você também não quer estar aqui numa dedicação, exclusiva para a maternidade, porque você já entendeu que você tem um lugar tão potente aqui. E eu gosto, Você né. gosta, você tem então eu acredito que esse é um processo pendular de aprendizagem, e acredito também que ele conversa com cada fase da vida, a idade, na sua a consciência que você vai ampliando em relação ao mundo, à família, né, a próprios filhos também. Eh, e até contando para as pessoas, a gente tem na comunidade da liga a oportunidade de fazer projetos, né, incluindo a Marina teve, né, super envolvida, a gente fez um diálogo riquíssimo esse ano, eh, reunimos 40 pessoas, né, para falar sobre esse lugar de potência da interseção entre trabalhar em intraempreendedorismo e a agenda de diversidade, equidade e inclusão. Foi muito bom aquele encontro, né. Marina foi, co-facilitadora, co-curadora, né, porque a gente trouxe um grupo muito, muito, muito especial em termos de diversas indústrias, histórias, Histórias, né, carreiras, perfis. foi muito Foi rico. foi muito rico. E acredito muito nisso, a gente só vai construir pautas com retiradas de aprendizagem, de aprendizados e também de alguma forma um pragmatismo, se a gente trouxer bons diálogos e soma de experiências, né, criar cada um a sua comunidade de aprendizagem de prática, e a gente tem, enfim, em comum a liga também, né. Com certeza. E, Marina, você olhando para o futuro,
né, por mais que nitidamente você quer viver o presente, com presença. Com presença. O que que você quer celebrar? O que que acredita que você tudo que você está colocando hoje de energia, de alguma forma você gostaria de ver isso mais maduro no futuro? Eu quero criar mais coisas, né, como eu falei de trazer inovação, eu não eu vou ser eterna insatisfeita, meu marido reclama, que fala: "Você está sempre pensando, não é possível, não está sati", mas acho que é do empreendedor e do intraempreendedor, né, de querer É, manter a cabeça no novo, né, de aprender, me colocar muito também nesse lugar de escuta, de aprendizagem contínua, total. porque o mundo está se transformando cada vez mais rápido, então a gente precisa aprender o tempo inteiro, né. É até meio desesperador quando você olha e fala: "Meu Deus, é tanta coisa ainda para aprender", mas eu quero celebrar de que eu sigo aprendendo, sabe, de eterna como diz a música da Eterna Aprendiz, eu quero celebrar que eu não vou parar, que eu quero sempre vou estar sempre aprendendo, posso estar 100 anos de idade, vou ter alguma coisa nova para aprender, É, eu também penso a assim. partir do outro, a partir de mim, mas é também a partir do outro, então manter relações ricas, acho que quero celebrar relações cada vez mais fortalecidas, esse mundo que a gente tem relações muitas vezes quantitativas, mas não tão qualitativas. É. Eu não quero celebrar, né, muito, eu quero 1 milhão de celebrar, né, 1 seguidores. milhão de seguidores, mas eu quero celebrar relações genuínas, verdadeiras. É, Eu quero poder, né, nessa construção, celebrar mais impacto, saber que através do conhecimento, através da minha, né, da força das minhas relações, ou da potência que eu trago aqui para a mesa, que eu também estou conseguindo gerar ainda impacto, novos impactos de outras formas. E quero é, celebrar, que Joana vai estar, né, se formando e sendo independente, que eu também vejo muita potência nela, sabe. Então, que bom. quero poder estar celebrando, é isso, que continue acreditando, né, É. e vendo as coisas que eu acredito se realizarem, né. Joana, sua mãe é muito especial, ó, uma parte ela e seu pai vão fazer, uma parte é você. Com Olha eu certeza, o estimulando o protagonismo é protagonismo. dela. E, não, eu te escutando, me vem, o quanto esse pacto, que às vezes ele é consciente ou não, com o novo, né, eu também tenho um pacto com o novo. E esse pacto com o novo é isso, assim, se eu for olhar para trás, muito do que me nutriu é estar em pautas que não estavam claras, que estavam às vezes nem existiam. Foi marketing direto, depois de alguma forma, ir para o terceiro setor, quando ninguém estava fazendo essa transição de uma vida executiva em grande organização, falando lá de 2005, né. E também o intraempreendedorismo, então, uma série de coisas, assim, que você vai pelos seus valores, mas você sabe que ali é um lugar que você vai poder aquela que chama de zona caórdica, né, que é entre o Uhum, caos e a ordem. Então, você tem ali um lugar que te conecta, né, sim. te move a estar ali. Inclusive quando depois a coisa já está mais estruturada, tá bom, já está na hora de passar o bastão É. pra pessoa, vou fazer Bom que outra você me coisa. entende. Entendo perfeitamente. Agora, só trazendo essa reflexão que já foi fruto de muita conversa interna. É bom também olhar para esse portfólio e colocar uma fatia dessa pizza para sim para o novo, mas como é que você pode também colher os frutos diretamente, porque indiretamente você colhe todos os frutos, mas diretamente aquilo ali vai florescer. Você colocou tanta energia que você não precisa sair integralmente daquilo ali. Você pode, de alguma forma, fazer uma transmutação, seja por meio de um produto ou de uma nova forma de apresentar aquela mesma ideia ou daquele serviço, para tornar também. A gente não tem a mesma energia É. dos 20 anos, né? A gente vai. Acho que é uma proporção inversa, né? A A gente vai lei da tendo. física, né, para sair da inércia e botar em movimento é uma energia, para manter em movimento é outra, né, então, Exato. é E a gente passa também por uma fase da vida, uma faixa etária, que é menos sobre colocar a mão na massa, né, e não é só ficar no estratégico, mas é sobre também colocar essa energia empreendedora na formação e no desenvolvimento
no apoio ao desenvolvimento, porque o desenvolvimento é de cada um, mas no apoio ao desenvolvimento de quem está de uma nova geração. E a partir disso você conseguir ampliar impacto a partir dos outros também. Eu fico me perguntando muito isso, assim, qual é o convite dessa fase? Né, e é isso, eu não preciso entrar numa coisa completamente nova Nova. para edificar, né, colocar ainda os alicerces de uma construção. Eu posso usar os alicerces e fazer outros tipos de, enfim, inovações Porque ali. o novo pode vir de várias formas, né, pode ser, como você mesmo falou, um novo olhar sobre algo que já existe, É, o fazer diferente algo que você já fazia, isso tudo é inovar, né, você não precisa ser uma inovação, ressignificar aquelas ressignificar. relações, né, e como uma vez eu utilizei essa metáfora numa aula, né, na prática, se você pega alguns modelos de negócio que de fato alavancaram na última década, eles não criaram novos ativos, eles ressignificaram relações, né, então você criar um aplicativo, como os tradicionais, Uber ou Airbnb, que de alguma forma conecta os atores, ressignifica aquelas relações e gera valor. Então, aquele carro já existia. Você só criou a possibilidade da pessoa tirar da garagem no momento que ela não está no escritório e gerar renda extra para a família. Enfim, é isso, é a gente saber ressignificar o olhar, né, Sim, as relações, o olhar. Então, eu estou mais nesse lugar de ressignificar as relações do que ressignificar a forma de construir os pilares, entendeu? Então, fica só essa reflexão, porque eu acho que tem também um grande convite a poder colocar energia em outras com áreas, certeza. né, em outras coisas da vida também, né. Eh, eu queria te convidar para a gente fazer enfim, é um bate-bola, né, em relação a mensagens para o mundo. É um quadro que a gente usa em todos os episódios, e aí você traz o que tiver à mente vier à mente, enfim, pra gente trocar um pouco. Então, primeiro uma frase que pra você tem significado na tua vida. Olha, uma frase que eu uso muito, eu falei aqui de leis da física, né, já trazendo meu lado engenheira, mas é uma frase de Arquimedes, né, que trazia, "Me dê uma alavanca e um ponto de apoio e eu movo o mundo", né, que é a força ali da alavanca. E de fato ela traz algumas coisas que eu acredito muito. Tá, A alavanca pode ser talvez traduzida ali como um fator motivador, né, da gente achar o que que nos move, né, o que que é alavanca para gente, o que que é um tá. gatilho positivo, o que que, né, trazer aquela, né, aquela sua vontade para te mover. E ninguém consegue mover, ou pelo menos vai mover com todas as resistências que existem, sem ponto de apoio. Então, É, é uma lei da física, mas que pode ser facilmente traduzida para as relações humanas. Então, em nenhuma dessas mudanças ou projetos que eu fui, bem-sucedida, eu estava sozinha, né. Eu construí junto com muita gente, eu tive, ponto de apoio em casa, no própria fase, né, mais pesada ali de hospital, e depois quando a Joana fez 1 ano, meu pai descobriu um câncer de pulmão, então assim, foi um período da família bem, complicado. E aí você tem que entregar, né, estava indo a empresa, você tem que continuar entregando. Então se você não tem uma rede de apoio, seja no trabalho, é, seja na família, seja em amigos, eh, a resistência ali fica maior. Então, eu muito. acredito muito numa construção coletiva, colaborativa, não só como apoio, mas como para ajudar nessa alavanca. Então acho que essa frase, me move, sabe, ela fala muito do que também da minha carreira até ali, sabe, eu sempre tive muito de rede de apoio e algumas alavancas que me moveram, mesmo quando tinham muitas pedras e muita gente dizendo que isso não era que não era possível, que eu estava louca, que caminho era esse, mas eu consegui me movimentar. Então acho que essa frase de Arquimedes é bem inspiradora, Muito bom, na analogia, né, da física para as relações humanas. total. E, bom, um livro. É Pacto da difícil, Branquitude, da Cida Bento. Não, tem muito livro, né, mas assim, tem eu acho muito que livro. aqui eu vou dizer que enquanto mulher branca, trabalhando assim, o Pacto da Branquitude, Cida Bento, que é maravilhosa, né. Então Eu não li citaria esse esse. livro. Eu vou te dar esse livro então de presente. Ah. Eu tenho muito interesse em a consciência já está em mim, de acho que é natural, por estar convivendo com, diversas pessoas que estão verdadeiramente comprometidas com essa pauta. E começa desde uma consciência muito singela de que: "Ah, eu sou uma pessoa que tive muito privilégio",
né, por onde eu nasci, pela família onde eu nasci, pela cor, né, que tem num país que teve um histórico como teve. Mas eu digo isso pela percepção gradativa que eu comecei a ter, eu falei: "Não tinha percepção", como eu tenho certeza que eu vou ter uma percepção muito mais ampliada gradativamente por estar lendo mais, por ter feito, né, alguns letramentos na questão racial, para dar aula, né, para lideranças dentro até do Mover e né, do ProLíder. Eu fiz questão de fazer todas essas capacitações e você começa a ver o quanto você não sabe nada. É tão importante isso, porque vai desde a forma como você fala sobre o assunto, quanto os termos que você usa, sobre a consciência de que a gente não pode falar de um lugar igual sobre alguém que não viveu. Como também Exato. não dá para um homem falar sobre a questão toda eh, da questão das dores né, do machismo, que o machismo traz para a sociedade, porque você não vai ter nunca passado por todas as questões que a gente passou, né? Então, é uma consciência que É. ela é constante e ampliada. É um filme. Ó, menos politizado, eu amo a Amélie Poulain. Assim, é tão delicado, é tão, assim, cuidadoso nos detalhes. Sabe aquele filme que você assiste várias vezes e não cansa? Sim, Acho ele tão gostosinho. é uma liderança pública que te inspira. Olha, isso tá difícil. Bom, uma persona pública não precisa É, ser político, né. não, não, Eh, pública, Pode ser, por exemplo, o Papa Francisco que se foi, mas ele me pode, inspirava. Eu acho que também. muitos valores, né, tudo que ele fez, como E uma pessoa pública, na verdade, uma pessoa para seguir nas redes, não precisa ser pública. Luana Genot. É ótimo. Um medo, Acho que toda mãe atípica tem um medo, é assim: "Quem vai cuidar da minha filha quando eu não estiver aqui?". Esse é o medo que me assombra o João, enfim, eu acho que assombra toda mãe atípica, né, tem uma demanda, né, a mais. E se não estivermos, né, então assim: "Ai, tomara que eu tenho que viver 100 anos, eu tenho, assim, a gente tem que cuidar da saúde". Então acho que é. esse é o maior medo. E sabe uma coisa, um convite, né, que eu tenho isso no Dia das Mães eu fiz essa reflexão, qualquer mãe, mas principalmente as mães que têm mais barreiras, que não são poucas, seja da questão da maternidade atípica, seja a questão, enfim, de questão, econômica, a gente precisa olhar a sociedade, Uma aldeia, né, como a a gente fala assim aldeia tem que pra cuidar das mães. é, E não é por cuidar, as mães estão cuidando do futuro, do presente e do futuro do Brasil que a gente vai viver, né, então se quer saber um dever de casa pra fazer, cuida das mães, e cuidar das mães que têm desafios grandes, né, em cima da mesa e sabe que e o cuidar é por aqui também, é, né, o total. saber também saber que de vez em quando é muito difícil E e precisa de olha colo. exatamente, tipo assim, Quem dá um colo precisa colinho de pra colo. posso chorar um pouquinho? Porque É, assim, é isso, não precisa ser forte o tempo inteiro, né. E aí e dizer que às parabéns. vezes é difícil, sim, às vezes é difícil, mas eu quero que ela seja independente, justamente que É, ela não dependa da gente, não dependa de ninguém. Mas se ainda assim precisar, claro, a é gente está isso. construindo essas relações para que tenha sempre um ponto de apoio. E um sonho? Um sonho, isso é difícil. Não, Além não de é sonhar difícil. de Talvez seja difícil falar, tenho certeza, né. pois é, não, eu quero ver sonho de ver minha filha formando, eu ainda quero ter minha casa com quintal, né, de voltar para aquele estilozinho de interior, embora É, morando, né, qualidade de vida, mas acho que, eu gostaria de sonhar com o Brasil, né, que a gente falou há pouco tempo, né, da pesquisa do Brasil, que o Brasil quer ser, de um Brasil que é, menos desigual, eh, então indo de um sonho mais aqui pequenininho, né, ou mais da minha gema, até para um sonho mais claro ali, onde que eu posso influenciar, mas é um sonho com um país, mais equitativo, onde todos podem ter oportunidades iguais, onde todo mundo pode sonhar, né. Saiu uma pesquisa recentemente que o brasileiro está deixando de sonhar, né, e o sonho, né, com tantas é, dificuldades, então acho que talvez o meu sonho é que a gente permaneça sonhando, né. Tem uma outra frase que é: "O tudo que existe hoje foi o dia o sonho de alguém". Então a gente é, não pode parar de sonhar, senão o mundo para, né. Então, para que o mundo siga em evolução, a gente precisa sonhar com o futuro que queremos,
para que ele de fato aconteça. E o sonho vem da criança, né, então a gente tem que também resgatar nossa criança É, interior, né, com pequenos momentos do dia a dia, né, com a capacidade de ter pausas para isso também. Eu também tenho me provocado muito nesse lugar, assim, a gente acaba entrando numa dinâmica da vida adulta, né, da maternidade, do trabalho, do empreender, que assim, parece que a agenda nunca cabe, né, todos aqueles compromissos, fala: "Não, espera aí, mas tem que ter um e a tempo gente também". cria aquela casca, né, É, fica tem que aquela ter um tempo para dureza, tem que ter o sonhar, tempo para sonhar. É. para criar, para enfim, Para deixar a beber de criança. arte também, né, de ter É, tempo para ouvir uma música, ir num cinema, um teatro, uma a arte também traz muito, né, do muito, muito. O que que é inegociável para você, Marina? a ética e transparência. Também, para mim não é o mais forte. Um erro que você não queira mais cometer, eu tenho uma lista. É, também tem uma lista. Ou a gente falou muito de sucesso, podia ficar aqui É, mais uma hora só falando dos vários. erros, né. Podemos Ah, publicar mas no eu acho livro. que é não ouvir, saber ouvir melhor o meu corpo a hora de dar a pausa. Porque, principalmente quem é empreendedor ou empreendedor, e que É, tem esse efeito, né, de construção, de querer o novo, de querer transformar. Então, os desafios são enormes, complexos, então precisa de uma energia muito grande, né, para gerar transformação, que é o que a gente aqui, né, dos protagonistas todos buscam. é, Mas às vezes o corpo adoece, né, e eu recebi vários sinais que eu, né, de preciso pausar e muitas vezes não dei a devida atenção. Então, aí você fica estafada, tem enxaqueca, tem, né, burnout, tem, enfim, eu acho que ou não dá o devido equilíbrio na pizza, nos pratinhos, né, para tudo que é, você de fato dá valor. Então, acho que o que eu não quero errar de novo é de não perceber, sabe, esses sinais, de ver que, opa, eu já estou numa idade que é isso, não dá para ficar mais, sabe, só no mas só se você quiser compartilhar, lógico, mas assim, quais são os sinais que vocês são mais nítidos, assim? Porque para mim são, quando eu começo a ter, algum tipo de tonteira, algum tipo de insônia, ou mesmo que, assim, eu percebo que eu fico mais sensível também. Esses são sinais nítidos de que o sistema está colapsando, ou ele não está nas suas condições normais de temperatura e pressão, né. Quais são para você? bom, eu vou falar tem um guru, né, que eu chamo ele de guru, que é meu homeopata, que cuida de mim desde 5 anos de idade. Uhum, No início era muito na pele, sabe, que eu começava umas alergias, sei, brotava uns negócios, fazia, não tinha nada, fazia e era forma de botar para fora algo que aquilo estava incomodando por dentro. Depois com o tempo passei, né, isso acho que fui me curando, né, das alergias ou da coisa da pele, vem muito também no sono. Então, só que aí sim. mistura que eu também efeito menopausa, então assim, que quanto é É, né, do trabalho, e aí eu penso assim: "O que que eu estou sonhando? O que que eu quando eu acordo, o que que eu estou pensando?", para ver se o que está me deixando às vezes desperta ali é algo de trabalho ou é simplesmente algo hormonal ou alguma outra coisa. interessante, uma boa Então eu métrica. faço essa reflexão, sabe, assim, a hora que eu acordo 3 da manhã, mas é o que que tá me vindo ali? Bate aquele desespero, é o quê? Tá, Então acho que é muito isso, irritabilidade, é. então tem que ouvir mais quando o marido fala: "Nossa, você tá", qualquer coisinha sai assim, é um feedback, né, ouve, é um presente, às vezes tá dando tem hora que você Receba, fala assim, você não sabe o que é, né, você tá só mas eu acho que receba. tem sinais, e eu tenho enxaqueca, então assim, é claramente minha enxaqueca é emocional. É quando eu não dormi bem 1, 2, 3 noites, ou estou muito irritada com alguma coisa, ou algo que eu estou fazendo está ferindo algum valor, porque, essa relação aqui não Tem que está escutar, legal, né. vem a É, enxaqueca. tem que escutar o Então, tem corpo. sinais físicos, o corpo da gente não mente, né. Então acho que, apesar de eu acompanhar com meu pai e saber que o corpo fala, muitas vezes eu menosprezei os sinais. Então acho que agora, com a idade, com tudo também, é estar mais atenta, Total. sabe. E aí voltando para o pingue-pongue, Ah, sim. não, e o que você quer deixar para a próxima geração? Eu vou voltar com o tema dos sonhos, porque eu fiquei muito impactada com esse tema aí de que os jovens não estão sonhando. Eh, e e a gente, né, Cazuza já falava ideologia, né, "Eu quero uma para viver",
os jovens é que, né, são a força motriz ali de um país, de uma É, sociedade, é, são eles que provocam as mudanças culturais, é, né, são eles que questionam. A gente vai chegando num momento ali que a gente questiona, tem uma outra, né, ou às vezes a gente se acomoda, a gente vai se moldando, vai se formatando também. Então o jovem ele está ali no frescor, né, de poder questionar, de trazer outras coisas. da E aí atração, eu né. fico muito preocupada quando eu vejo que o jovem não está se dando o direito de sonhar. Então acho que a mensagem que eu gostaria, assim, de finalizar é assim: "Não deixe de sonhar", sabe. O seu sonho pode movimentar o mundo, né, então e o sonho que se sonha junto vira realidade. Então vamos sonhar junto, vamos criar mais, viabilizar esses sonhos, É, mobilizar protagonistas de impacto para viabilizar sonhos, e fazer uma convocatória. Eu sou conselheira da benfeitoria, a benfeitoria fala muito disso, é trabalhar sonhos, né. Então, vou aqui já em nome da maravilhosos. Tati e do Murilo, Um beijo, Tati Murilo. aproveitar para fazer essa convocatória aqui que eles fazem do poder dos sonhos e que a gente não perca essa magia, né. É. Bom, acho que se você quiser deixar mais uma Não, mensagem final, foi? acho que essa mensagem é a mensagem final. É, eu acho que ela eu acredito que ela seja super relevante e te escutando, me veio que não é só para essa geração. Eu não sei se de alguma forma, seja pela questão da saúde mental, né, e enquanto está ficando claro para as pessoas, né, que existe sim depressão, existe sim ansiedade, existe sim esgotamento mental, né, com burnout, mas eu percebo que pessoas jovens há mais tempo, né, que é a forma que eu brinco, são as pessoas mais velhas, como eu, como as Como eu. pessoas, estão de alguma forma, não sei, não sei se um pouco anestesiadas, não sei se é um pouco também, eh, deixando um pouco, assistindo mais do que tomando, muitos estão nesse lugar e isso me deixa inquieta e com a vontade de trazer, né, histórias para as pessoas que estão, né, de pessoas que saíram do seu lugar de conforto, porque não é só sobre mudar o mundo, é sobre trazer vida, né, trazer vida, trazer mais significado no calor da segunda-feira, né, de olhar para uma semana e falar assim: "Nossa, essa semana eu vou conseguir, estou envolvida com tal etapa do projeto, eu consegui trazer não sei quantas pessoas para participar disso". É impressionante como quando você olha para algo que o resultado é coletivo, que é a questão do impacto, né, que é muito mais sobre o coletivo do que sobre o individual, você mexe no individual também. Então acho que tem esse lugar muito forte para mim, que não é só a nova geração, existe na verdade uma possibilidade não explorada, que mais pessoas encontrem esse caminho, né, Verdade. de sonhar mais, de sonhar que é possível, de ter contato, você falou dos exemplos, né, de assim, ter contato com outras mulheres, né, outras pessoas que te inspiram como ignição, mas que além dessa ignição, sonha também, né, Sim. resgate dentro de si, o que que a sua criança interior quer em relação àquilo. Muito bem, mais um episódio. Obrigada, Marina, por você ter conseguido estar aqui. Eu que agradeço. Marina também vai estar construindo com a gente protagonistas de impacto, né? Novas possibilidades, que a gente quer realmente poder levar mais protagonismo, né? Acesso ao protagonismo para mais pessoas. Então, obrigada a vocês também. Mais um episódio. Continuem também. Não esqueçam, eu aprendi que o digital requer isso. Compartilhem, comentem, também se inscrevam tanto no Spotify quanto no YouTube. Obrigada. Obrigada.